Hey, pessoas maravilhosas do meu coração, bem-vindos ao meu canal Tarot Terapia com Milene. Eu, Milene, já estou aqui há algum tempinho, porém nessa jornada eu estava mais no Insta do que aqui. Então, se você não segue, já vai lá seguir, porque lá tem um pouquinho mais de conteúdo do que aqui. Já faz um tempo que eu faço esse trabalho por lá, com leituras intuitivas nos stories, tá? E por conta disso, eu trago todos os dias, na verdade, eu trago as leituras de lá do Insta para cá. Então eu faço um compilado dos stories e coloco, tanto é que eu coloco no card inicial leituras do Insta para YouTube. Então ali tem um compilado de leituras de 10, 12, 15, às vezes até 17 minutos, tá? Que pode casar com o seu dia ou não. Você pode ver pelo título, porque eu coloco uma leitura diária. Porém, quinta-feira, além da leitura diária, a gente traz essa leitura aqui intuitiva, atemporal e sem signos específicos. Nas leituras do Insta para o YouTube que eu trago para cá, eu trago signos que sempre estarão na descrição dos vídeos, tá? Agora eu tenho colocado também os shorts, que são os resumos das leituras que eu já faço. Então você pode ir lá, dê uma olhada no resumo, bateu no seu coração, é para você a leitura, tá? Antes de mais nada, se você quiser, gostar, puder, você dá um like, enfim, compartilha o canal com quem gosta de tarot também. Enfim, ativa o sininho, né? Você vai estar sempre recebendo as notificações, tá? E se você gosta, consome mais um pouco de Insta, você pode estar vendo a leitura por lá, pelos stories, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, aqui uma leitura agora que a gente vai iniciar. Como já falei, é atemporal, não tem signos específicos. Muitas vezes eu trago os signos aqui e eu acabo falando no meio da leitura, né? Com base nas cartas. Mas aqui eu não tenho promessa de vai acontecer em 7 dias, vai acontecer a qualquer momento. Eu posso até dizer, olha, isso está muito breve de acontecer, ou para algumas pessoas já podem ter acontecido. Mas misericórdia, meu Deus, você vai ficar chocado. Não, aqui a gente trabalha com um pouco mais de brandura, com um pouco mais de realidade, porque como é uma leitura para muitas pessoas, já é difícil a gente trabalhar com o tempo, né? Porque a espiritualidade não gosta de estar dizendo o tempo exato pra gente, porque senão a gente tem dificuldade em soltar, né? Então, provoca ainda mais ansiedade, ainda mais numa sociedade que está muito ansiosa. Mas vamos lá. Carta inicial aqui, agradecendo desde já a aliança que me acompanha nesse trabalho. Olha só que coisa linda, celebre o seu amor. Essa é uma carta que fala que a gente precisa celebrar o nosso amor, mas não é o amor de casamento, não é o amor de afeto, é o amor da nossa centelha. A gente precisa se celebrar enquanto seres divinos, né? E com base no nosso DNA, que vem do nosso Criador. E o Criador é o todo, e o todo é amor. E a gente precisa celebrar esse amor. A gente precisa celebrar cada presente que vem como uma bênção, que pode ser inclusive, poxa, eu acordei, eu estou vivo, eu estou pronto para a vida, sabe? Mais ou menos isso? Enfim. Mas aqui é uma carta que fala também de relacionamentos. Eu não posso deixar de falar de amor e não falar das relações, né? Com os nossos próximos. E essa é uma carta que fala que a gente precisa que esse amor ele seja especial e espontâneo, sem querer controlar ninguém e sem querer que a pessoa nos controle, né? Tem gente que é assim, vocês vão conseguir entender, com questões de amizades, por exemplo. Se você não foi para o aniversário da pessoa, a pessoa, enfim, fica chateada com você, faz um escândalo, etc. Mas a amizade não é sobre isso, né? A gente precisa respeitar o espaço do outro também, que às vezes não pôde ir, não está com vontade de ir. Então a gente precisa refletir sobre isso,
livre-arbítrio, não significa que a pessoa não goste de você, tá? Então aqui fala desse certo controle, que a coisa precisa ser espontânea. O mesmo serve para as nossas relações afetivas e amorosas, né? Afetivas enfim, e para as nossas relações sociais no geral, tá? Aqui fala para você se conectar com a sua essência, com quem você é, e assim você vai atrair a sua tribo, tá? Quando você é espontâneo, você inclusive se torna muito mais atrativo, as pessoas sempre querem a sua presença, então não precisa você forçar nada. Olha que coisa maravilhosa isso. Vamos ver aqui. Vamos seguindo a leitura. Já temos aqui 5 minutos de leitura. Autenticidade. Quando você é um ser autêntico, de fato, as pessoas querem estar próximas de você, as pessoas sempre estão buscando você, porque é você na sua essência, é você enquanto centelha divina, e a gente precisa celebrar isso, tá? Apesar de terem 2 pessoas dançando aqui, isso aqui é muito para mim uma questão que traz equilíbrio. Eu tenho um homem e uma mulher aqui, eu não posso deixar de falar de feminino e masculino, de yin e yang, dos nossos opostos, dos nossos polos estando equilibrados. E isso é amor. O todo ele quer que nós estejamos em equilíbrio. Gente, que coisa boa essa leitura. Às vezes eu venho trazendo aqui e eu não sei nada do que vem, até porque é uma leitura intuitiva, né? Quem faz leitura intuitiva comigo particular já sabe, porque eu não sei o que vem. E a pessoa vai me dizendo, ai meu Deus, está fazendo sentido, é isso mesmo. Olha só, aqui vamos falar de palavras como autenticidade e autoconfiança. E você tem os sinais disso quando... Gente, autoconfiança 2 vezes é a palavra, autenticidade e autoconfiança. Você tem os sinais disso, que quando você está muito autoconfiante, a sua energia e o seu potencial de atração para melhores relações na sua vida ficam um pouco mais altos. Podem observar, tá? Que você atrai umas pessoas, você fica... A pessoa fala assim, nossa, fulano tá diferente. E tá diferente, eu não sei explicar, mas tá com energia diferente. E aí você vai atraindo mais pessoas que estejam no padrão da sua energia. Isso é maravilhoso. Aqui agora, nova vida. Essa leitura tá maravilhosa, inclusive para quem encerrou ciclos. O tempo. Eu acho que a espiritualidade quer que vocês trabalhem a autenticidade, deixar as emoções virem, fazendo uma adenda, deixando as emoções virem para cima. Você conseguindo se compreender, você conseguindo compreender o seu padrão emocional. O que eu acho que a espiritualidade está querendo trazer olha, se você é um ser autêntico, você vai ter uma nova vida. E essa nova vida, você vai ter muita ajuda, muito sinal da espiritualidade. E você vai celebrar muito, tá? Agora esteja aqui no agora. Não é no futuro, é no aqui e no agora. Você precisa encontrar os seus tesouros. Mas para isso você precisa pegar um pouco mais de distância para visualizar aquilo que você quer alcançar. Aqui está pedindo o domínio do Yang. Eu falei que o todo quer que nós estejamos equilibrados. Mas tem o domínio aqui do Yang. E o que é o Yang? É o nosso princípio masculino. E o nosso princípio masculino, ele quer que a gente venha a agir. Ao mesmo tempo que eu tenho um polo do masculino, obviamente, do lado direito da minha mesa, eu trago aqui do lado esquerdo da minha mesa uma carta que vai falar do mar. E o mar é o elemento água. E a água são as emoções.
Nessas suas emoções você acha os tesouros. E tesouros esses que estão escondidos, que são os seus dons, que são os seus talentos. E quando você se torna um ser autêntico, você não quer ser aceito mais por grupos, você não quer ser aceito mais em determinados lugares, porque você é você. O ser único é a centelha e é um presente ser você. Só tem um de você. Já parou para pensar nisso? E se só tem um de você, você precisa comemorar e celebrar muito, porque você já é um ser especial. Que leitura massa, demais. Tem gente que você pode se encaixar no que eu vou falar aqui, tá? Tem gente que está dando voltas e voltas em alguma determinada situação, justamente porque não está conseguindo se enxergar enquanto ser. Então, às vezes, se diminui para se encaixar em determinada situação, se diminui para se encaixar em determinado trabalho, se diminui para se encaixar em determinado grupo. E aqui tem uma carta da espiritualidade ajudando, dizendo, olha, eu já te dei sinais de que isso não dá certo. De que no momento em que você assumir sua centelha divina, você não precisa mais da aprovação de nada, porque você é você. Nascemos sozinhos, eu sempre falo isso lá no Insta. Nascemos sós, morremos sós. Entre esse lapso do tempo, nós temos as nossas relações sociais, familiares, né? E as nossas relações afetivas, que são extremamente necessárias para nos conduzir para uma jornada de muito mais autoconhecimento, porque a vida vai nos testando nessas relações. E você vai se conhecendo porque você vai sabendo os seus limites, tá? Talvez você esteja aí naquela história inacabada, sempre está se diminuindo para caber. Round and round, aqui tem uma carta de você sempre no mesmo looping, sempre fazendo as mesmas coisas. Gente, eu postei um texto no blog, eu preciso colocar meus textos aqui também. Mas como eu tenho menos tempo nesse espaço, eu vou passar a colocar também, tá? O último que eu coloquei foi o da Semana Santa. Mas eu coloquei um texto no blog exatamente falando sobre padrões de comportamento e que a gente tem esse paradoxo, né? Do medo do desconhecido e da zona de conforto. Se eu tenho medo do desconhecido, eu fico na minha zona de conforto. E nisso você nunca sai do local onde você está para alcançar aquilo que você quer. Muitos aqui se sentem sozinhos, então estão se diminuindo de fato para caber. Mas você precisa celebrar você. Celebre você. Você está dentro do amor divino. Vamos lá. Uau. Muitas pessoas têm medo da falha, de falhar. Tem tesouros aí para serem construídos. Se vocês não forem... Eu falei que esse ano... Eu tenho uma leitura aqui, que é a leitura do final do ano, que é falando muito sobre o cuidado espiritual. E eu vejo muito isso aqui agora. Eu vejo pessoas aqui... que não constroem nada com medo da falha. Mas você precisa primeiro aquietar e relaxar sua mente, para que você venha a construir algo. Você tem tesouros aí que você não está enxergando. Você precisa lutar pelos seus valores, pelo que você pensa, pelo que você acha. Não dá mais para ir para o pensamento de manada.
Ah, todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Será que é isso mesmo que você quer fazer? Será que são esses os seus valores? Eu trago aqui um 7 de paus, e o 7 de paus é muito uma questão de lutar contra os opositores. E os opositores podem ser, inclusive, seus comportamentos e pensamentos. Você talvez esteja aí andando até com grupos onde você não se encaixa, não cabe para você. Se você quer uma nova vida, assuma com honestidade com você mesmo o que você quer. Tem alguém aqui que sempre volta para o looping das tentações. E aí agora é o momento de você ficar um pouquinho distante, pegar uma distância para depois dar um salto. E muitas vezes pegar a distância e a gente se afastar, deixar que o tempo resolva. Olha, 3 arcanos maiores do meu lado direito. Tem muito aqui do Yang, olha, dizendo, é muito de Deus falando com você. Filho, você precisa agir, eu estou te dando força. Mas o teu ego não deixa você ficar. Tem uma leitura aqui que chama Ego e Centelha. Você pode ir lá na playlist que você vai ver nas intuitivas do Tarot Terapia. O seu ego não deixa você avançar, porque ele quer que você fique na zona de conforto. Porque do contrário, fazer alguns esforços dói. Mas sempre tem alguém aqui nos mesmos altos e baixos. Você precisa abrandar seu coração, abrandar a mente. Trabalhar um pouco mais a espiritualidade. E entender por que tanto medo de falhar. Se você tem dons, todos nós temos dons e temos múltiplos talentos. Por que tanto medo da falha? Gente, olhe para a vida de vocês com muito amadurecimento. Crie raízes. Para você criar raízes, você precisa saber dos teus valores, do que você quer, de onde você quer chegar. Muita gente não vai fazer parte dessa jornada, mas você precisa se celebrar. A gente está lidando aqui com muitas inseguranças e essas inseguranças geram muito sofrimento. Talvez algumas pessoas no território das ilusões estão precisando aterrar e ficar aqui no agora mesmo. Vai essa. Essa caiu por acaso. Tem alguém sempre caindo na tentação e no engano. E isso é sempre um obstáculo. Tentações, enganos, vícios, tudo isso traz o arcano do diabo, tá? Inclusive o arcano do signo de Capricórnio, a gente já trouxe aqui o leão, a gente já trouxe Capricórnio, a gente já trouxe o elemento fogo. É como eu falei, não tem signos específicos. Se você acha que a leitura é pra você, jogue duro, veja até o final. Você precisa refletir muito, porque esses altos e baixos, eles só vão passar quando você compreender a lição de cada desafio desse e de cada obstáculo que veio para a tua vida, tá? Tem altos e baixos aqui. A roda da fortuna fala do imprevisível, dos altos e baixos, mas você sempre volta para a questão do arcano do diabo, que são as tentações e são os enganos. Pegue esse arcano do diabo para pegar a força da autoconfiança, para fazer o que precisa ser feito, para trabalhar no que precisa trabalhar e saltar e esperar o tempo. O tempo divino, ele vai ser o seu professor, mas você precisa fazer movimentos. Tem o lado Yang aqui e precisa entender porque essa história nunca acaba.
Porque você sempre acaba sozinho. Porque os seus relacionamentos sempre terminam. Porque as pessoas sempre se afastam de você. Olha que eu tô pulverizando para várias situações, tá? O que é que tá rolando? Que sempre tem algo que não dá certo. Ai, gente. Quando você romper o padrão, sua nova vida chega. E vem uma nova vida muito mais honesta, com muito mais honestidade, com muito mais verdade. Lei. É hora de jogar, tá? Aqui fala que autocuidado inclui, inclusive, se divertir. Mas aqui não é se divertir em grupos, é você celebrar o seu amor. É você fazer as coisas que você gosta. Muitas vezes aquela galera liga, ai, vem aqui me ver e fazer tal coisa, etc. E você não tá afim, porque você quer ficar na tua divina presença. Mas você pega e vai. Aí quebra a cara, porque não era pra ter ido, né? Então aqui, você está se divertindo o suficiente, você está celebrando o suficiente esse amor divino, tá? Você pode fazer isso. A carta está dizendo, você pode. Você talvez não queira, mas você pode fazer isso. Honre o seu sucesso, celebre as coisas que você já conquistou na vida. Eu tenho certeza que você já passou por situações que não foram boas e você conseguiu sair de todas elas, porque Deus sempre abre portas e muitas vezes a gente só quer olhar quando a gente está passando por dificuldades. Não é para isso acontecer, é para a gente estar conectado. Quando a gente está conectado, a gente já olha, não é que as dificuldades não venham, mas a gente já olha para as dificuldades com uma perspectiva muito mais otimista, dizendo, poxa, veio esse desafio aqui, mas eu vou conseguir passar por todos eles. Isso não significa que o seu coração não sofra, que não fique machucado, que você não chore, que o seu pneu não vá furar. Como diz o professor Elicoto, que o seu pneu não fure, né? Isso não significa isso. Você vai sofrer, mas vai ser assim, poxa, eu vou chorar, eu vou liberar, eu preciso liberar isso aqui, mas o que eu vou fazer? Eu preciso focar na minha solução? E aqui tá falando que é pra você honrar. Você pode, você já fez isso outras vezes, por que você não pode fazer agora? Olha aí, gente. Para muitas pessoas aqui, tem um novo começo. Você pode estar sem saber como lidar com as suas seguranças, com algo que é palpável. Tem um novo começo, tem uma alternativa. Mas tem um medo aqui, um medo da escassez, um medo de não poder conseguir. Tem as ilusões também. E isso cai forte aqui. As inseguranças fazem com que vocês venham a se sabotar e a ir para o caminho das ilusões. Que não é o caminho da verdade. E aí vocês entram o quê? Em ansiedade e sofrimento. 9 de paus. Olha as parcerias. Vou de trás pra frente. Para muitas pessoas que encerraram ciclos aí com relação a encerramentos mesmo, de relacionamento, etc. Tem até novo amor para chegar. É porque também quando você limpa o campo, o resto fica todo limpo e aí as coisas começam a chegar de fato. Novos trabalhos, novos amores. Isso tudo chega quando você se permite ser autêntico, se permite agir com verdade. Muita coisa sai da sua vida, muitas pessoas saem da sua vida. Você pode entrar num ciclo que vai te trazer mais sofrimento. Só que é temporário, porque depois, quando a tua centelha acende, você fala, cara, aquilo ali não era pra mim. Aquele ambiente não era pra mim. Aquela pessoa não era pra mim. Por que eu tava tanto tempo naquilo? Aí você tem clareza e sai do sofrimento.
Para muitos aqui ainda vão passar por encerramento, tá? Você pode estar precisando, a leitura chega porque tem que chegar para quem tem que chegar, enfim. Gente, outra coisa, olha, tem um chicote aqui. Mas assim, a gente precisa, o chicote ele tem uma força muito grande, mas é uma força que edifica e é uma força que destrói. Nesse caso tem uma força aqui que a pessoa está se autopunindo e se autodestruindo. Sempre a pensar negativo, sempre a pensar, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ou, ai, eu nunca consigo me encaixar em nada. Sai dessa, sobe no teu cavalo e vai correr atrás das tuas conquistas, né? Eu falei para vocês, nascemos sós, morreremos sós. As relações, elas servem para nos encaixar, mas você precisa ter sua noção de solitude. Por exemplo, gente, mesmo que as pessoas sejam casadas, eu sou casada, por exemplo, mas eu tenho meus momentos de solitude e o meu esposo também tem os momentos de solitude dele. Ele precisa sair, ele precisa encontrar amigos, ele faz isso. Eu também preciso do meu café com as minhas senhorinhas, minhas amigas, né? Eu, às vezes, preciso sair sozinha. Vou comprar uma roupa. Eu vou só, eu amo fazer isso sozinha. Enfim, né? Quando eu tinha 24 anos, eu fui embora e eu acabei aprendendo. Imagine, geminiana que sempre andou com muitas pessoas, etc. Aí vai embora com 24 anos, sair do país. E eu acabei aprendendo. Olha aí, pra quem pode fazer isso, sumir um mês aí, fazer uma viagem sozinho, isso é maravilhoso. Você se conectar com a tua centelha, né? Precisamos de momentos sozinhos. Cortem com tudo, gente, que não trazem felicidade pra vocês. Olha, vocês sabotam o poder pessoal de vocês. E quando você se sabota, você se permite ser sabotado também. Porque você está se sabotando. Aí se você sabota, o universo diz, se ela se sabota, então vamos botar pessoas aí na vida dela que querem sabotar também. Eu sempre tenho ensinado mantras, né? E eu falei na última leitura intuitiva, eu ensinei alguns mantras. E você pode fazer o seu mantra também. Mas às vezes eu tô treinando, vou pra academia e treinando. E eu faço meus mantras lá. Eu sou imparável. Ninguém me para. Eu sou o que sou, isso é suficiente. É isso. Aí a gente acaba atraindo pessoas para nossa vida que estão na mesma vibe. E quem tem que ficar, fica. Olha, tenha muita coragem e impulso para fazer mudanças. Aqui tem muitas mudanças chegando para muitas pessoas que estão ouvindo essa leitura, tá? Muitas mudanças chegando. Só que o navio, ele tá aí, eu não vou trazer, vai acontecer a qualquer momento. Não, o navio, ele tá aqui. E a carta do TikTok do tempo tá aqui, ó. É o tempo divino. Só que assim, você faz a tua parte e Deus te ajuda. Primeiro você pula, depois o universo, ele te pega. Tem uma carta de um tarô que eu adoro que fala isso. E aí, quando você se permite ser autêntico, vitória para vocês. Tô dizendo? Vocês vencem. Tem uma carta aqui que é a carta da empatia. Eu vou ver o que ela quer aqui, tá? Olha, guiança buzinando aqui no meu ouvido, que essa empatia é uma autoempatia. É empatia por você mesmo. Você às vezes precisa se colocar num lugar como um espelho. Olhar para você. Faz esse exercício, pega o espelho e fala: me amo e me acolho como sou. Se eu sou centelha divina, isso é suficiente. E a prosperidade vem. Ganhos.
É isso mesmo. Chega de carregar o fardo e o peso dos outros. Vocês entram em ruína. É você e você. Sua copa precisa estar tão cheia, sua copa é sua taça. Precisa estar tão cheia, mas tão cheia, que ela transborda. E no que ela transborda, a água limpa aquilo que não é para ficar. Mas chegam outras pessoas para somar junto com a sua taça. Isso é vida, gente. Isso é vida. Você cria raízes. Nossa, essa leitura tá muito lindinha. Especial demais. Vocês vão me dar o feedback depois disso aqui. Tá muito especial. Cheio de conselhos, de brandura, de amor divino. Vocês têm noção que eu tô sentindo aqui. Eu coloquei uma vela. A vela, ela veio meio errada. Eu ia colocar azul, mas ela veio meio azul, meio verde. Hoje é quinta-feira, então eu já queria colocar verde, porque eu sou do grupo da Caboclada aí. Então, quintas-feiras, pensei de botar verde, aí a azul tava meio esverdeada. Falei, é essa que eu vou colocar hoje. Ah, perdão. Vou pegar o outro baralho aqui. Olha aí, gente, permitam-se fluir com a vida. Eu sempre falo uma frase, tudo que não te traz paz, que traz angústia, é contrafluxo do todo. Ah, mim, mas eu não consigo sair do meu trabalho agora. Mas você já está buscando outras alternativas e soluções? Já pediu ao universo? Universo, como é que isso pode melhorar? Porque eu não estou suportando mais esse ambiente de trabalho. Universo, como é que eu posso melhorar? Eu posso avisar que eu não quero mais estar nesse relacionamento, eu não tenho coragem. O universo, ele ajuda. Tudo que traz paz e fluidez é do todo. Angústias, medos, aflições não é do todo. Quando vocês entenderem isso, a abundância, ela flui e se estabelece na vida de vocês. Opa! Não fique esperando pelos outros ou que venha alguma coisa para cair do céu, para tirarem vocês disso aí. O movimento é de vocês, o movimento é único, tá? É de vocês. Então, parece que vocês estão na espera para alguma coisa acontecer e a história não acaba nunca. Ou não acontece nunca. Não aconteceu porque vocês não fizeram o movimento ainda. Faça uma análise da própria vida. Arcano do julgamento. Um arcano extremamente de olhar para dentro. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então eles estão querendo. O que você está esperando? Está esperando a perfeição? A perfeição é o aqui ou agora. Se você já é centelha, você já está na perfeição. O resto é aperfeiçoamento. Ai, só vou fazer quando tiver tudo perfeito, quando tiver tudo maravilhoso, quando tiver... E nisso você vai passando a idade, aí quando você vê, você tá idoso, gagá, e não fez nada. Não fez o movimento. E aí vem o sucesso. A perfeição é agora. Vocês já estão aqui, gente, nessa vibração, nessa energia. Abracem isso, entrem nessa egrégora. Eu vou falar pra vocês, a energia tá tão boa aqui. Tá extremamente branda, tá uma delícia. É como se a guiança estivesse dando assim
um abraço em cada um de vocês, sabe? Dizendo, olha, a gente tá aqui, a gente tá apoiando. As coisas não estão acontecendo porque vocês estão fazendo movimento. Porque vocês não se amam o suficiente, vocês depositam expectativas no externo, no outro, nas outras coisas, no trabalho, no dinheiro, e não tá percebendo que a tua vida talvez já esteja próspera e você não sabe. Seja leal à tua verdade, ao teu coração, tá? E se você não sabe o que é ainda, é o momento de entrar em introspecção para conseguir compreender. Na leitura mensal que está lá no feed, eu falei que esse ano, agora é o Arcano do Imperador. E o Arcano do Imperador é muito da disciplina da organização, é muito do poder pessoal. E aqui tem uma falta de poder pessoal. Alguém está precisando de muito mais autoconfiança. E nessa autoconfiança vai ter uma limpeza, tá? Tem uma limpeza que vai acontecer na vida de vocês. Vou botar aqui em cima. E a outra na lateral aqui. Se vocês não se permitirem fazer o movimento da mudança de ciclos, dos encerramentos que precisam sair, enfim, essa sinfonia ela vai ficar inacabada sempre. E aí vocês voltam para a carta do Round and Round. Então, é o momento de vocês fazerem o movimento. Última cartinha para a gente encerrar a leitura, 36 minutos. Nutra a si mesmo. Olha aí, você começa celebrando o teu amor por você. E quando você começa, você precisa se nutrir. E essa é uma carta que fala de alimentação, de atividade física, de renovação celular, de se amar, de se acolher, de comer coisas boas. Coisas boas são coisas saudáveis, gente. Não é fast food, não. Fast food é pra de vez em quando. Mas aqui tá falando que você precisa quebrar um determinado padrão. E para que você tenha essa longevidade, que você tenha muito sucesso, como diz o professor Leopoldo, não é normal ter muito sucesso e depois o sucesso ir todo embora. Não é normal. O sucesso permanecer na sua vida, você precisa se nutrir. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, um like, um joinha, um compartilhamento. Ajuda a crescer o canal. Enfim, tem pouco tempo que eu tô por aqui, mas ajuda. Se você gosta, se você quer que esse trabalho continue, dê o like, compartilhe, comente, me fale como é que tocou na sua vida. Segue lá no Insta também, tem um blog e vai ter novidade agora em junho do Tarot Terapia, inclusive para tarólogos, tá? Me aguardem. Um beijo super grande, fiquem com Deus, com paz, com luz, com fé e com muita autoconfiança. Tchau, tchau.